Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Mendes, Rodrigo Braulia Mendes, sou presidente do Instituto de Direito Privado e eu gostaria de dar boas-vindas a essa nossa série de seminários, né, sobre controvérsias, mercado de capitais e direito societário. Inicio aqui agradecendo muitíssimo ao convite, a terem aceito o convite do Instituto, né? A Gabriela Codorniz, que vai fazer a mediação dos debates de hoje, a Mariana Pargendler, professora da GV, uma pessoa que admiro muito também, e o Gustavo Gonzalez. Muito obrigado, Gustavo, por terem aceito esse convite. Hoje o tema vai ser sobre conflito de interesse e impedimento de voto, né? Acho que é um tema sempre delicado em matéria societária, e eu realmente não consigo imaginar pessoas melhores para discutir esse tema conosco. E antes de dar a palavra só à Gabriela, que vai conduzir com a maestria habitual essa nossa conversa, gostaria de deixar registrado mais uma vez que a grande mentora desse nosso seminário, com esse formato, foi a diretora Laura Patella, que teve uma criatividade tremenda, que só foi superada pela capacidade de realização dela. Realmente foi um trabalho muito bacana, que vai resultar depois num livro dos artigos que os nossos queridos amigos palestrantes vão preparar, que discutiram bastante para se preparar para esse seminário. Então, gente, muito obrigado. Mariana, Gustavo, Gabriela, com a palavra. Rodrigo, obrigada. Oi, Mariana, Gustavo, o pessoal que está assistindo. Sim, quero agradecer enormemente ao Instituto de Direito Privado pelo convite. O evento realmente está brilhante. A gente assistiu, né? Assisti as palestras da semana passada, fantásticas, e o que está por vir aí está muito bem organizado também. Então, obrigada, Rodrigo, obrigada, Laura, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai focar um pouquinho hoje na questão das transações com partes relacionadas, né? Impedimento de voto, conflito nessas operações. Obviamente que os palestrantes assim são pessoas que dispensam, né, nossas apresentações, mas a Mariana, como todo mundo sabe, ela é professora da FGV, ela é doutora e fez o LLM também em Yale, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela hoje em dia ela é coordenadora do Núcleo de Direito, Economia e Governança da GV e pesquisadora do ECDI, e também ela já lecionou como professora visitante em Yale, Stanford, Columbia, enfim, NYU, várias faculdades incríveis. O Gustavo está em quarentena, né? Saiu agora da CVM, é ex-diretor da CVM, também advogado, professor, está fazendo doutorado agora na USP, né, junto comigo, e também é professor em vários cursos. Enfim, assim, obrigada. Pessoal, a gente combinou aqui, Rodrigo, em tentar dividir em 3 blocos, né, cuidando um pouquinho do tempo. Agora, quem vai abrir falando inicialmente é a Mariana, que vai contar um pouquinho aí para a gente do pano de fundo dessas questões que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Mariana, eu vou passar a palavra para você. Bom dia, Gabriela, muito obrigada pela apresentação. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Gustavo. Gostaria de saudar também a Laura Patella, parabenizar o Instituto de Direito Privado pelo programa e agradecer imensamente o convite. É um prazer, privilégio mesmo poder debater esse ponto com o Gustavo no evento do Instituto. Nós combinamos que em vez de abordar de forma cirúrgica o tema do conflito de interesses e do impedimento de voto, a gente situaria essa questão diante de um tema maior e absolutamente crucial, que é o tratamento das transações entre partes relacionadas no Brasil. É um tema central no Brasil há muito tempo, hoje em dia está na ordem do dia, em razão da alteração da MP de segunda-feira passada, relativamente ao ambiente de negócios.
E a gente combinou que, para começar, eu faria algumas considerações sobre o porquê da importância do tratamento das relações entre partes relacionadas, para então o Gustavo abordar alguns aspectos internacionais e comparados do tema, e daí a gente, então, aprofundar e discutir alternativas concretas de encaminhamento e reforma no direito brasileiro. Eu costumo encarar esse tema das transações entre partes relacionadas como parte de um debate realmente amplo sobre o papel da proteção dos investidores no desenvolvimento financeiro, tendo em mente que o desenvolvimento no mercado de capitais é um tema muito importante, mesmo para o desenvolvimento econômico dos países. Então, há tempos há esse consenso, para a gente é muito antigo, já era pressuposto da Lei 6404, mas desde então houve realmente um grande consenso acadêmico e também dos órgãos de fomento internacionais relativamente à importância da proteção dos investidores. E daí a gente pensa, o que significa proteger juridicamente os investidores? E a gente sabe que, do ponto de vista comparado, há diferentes sistemas de governança corporativa, há países que têm muitas companhias com controle disperso, e, portanto, tem o controle efetivamente gerencial. Outros países, a maioria deles, como é o caso do Brasil, tem um mercado dominado por acionistas controladores, sejam individuais, seja um grupo, um bloco de controle. No mundo e no Brasil domina o modelo do controle concentrado com acionistas controladores, e para esse tipo de contexto, realmente uma questão central para a proteção dos investidores é o tratamento das transações entre partes relacionadas. É um tema que vem chamando muito a atenção de diversas organizações internacionais. O Gustavo vai falar mais, mas a OCDE chegou a mesmo a dizer que transações entre partes relacionadas abusivas é um dos mais sérios problemas de violação da boa governança corporativa ao redor do mundo. Então, realmente, para o nosso contexto, é uma questão realmente chave, e o Brasil, a gente vai falar mais, mas se destaca negativamente, tendo poucos mecanismos de controle de relações entre partes relacionadas no seu direito posto, e os poucos mecanismos que tem são sujeitos a enormes embates jurídicos, e daí a gente vai entrar na questão do conflito de interesses e impedimento de voto. Então, qual é o problema das transações entre partes relacionadas? Ora, o problema é que tem partes relacionadas e, portanto, há a preocupação de que uma única vontade domine ambos os polos da transação, e a questão aí seria uma questão de conflito de interesses, e a preocupação seria que a transação, o negócio em questão, poderia ser excessivamente vantajoso para a parte relacionada, para o administrador ou para o acionista controlador, em detrimento dos interesses da companhia. Isso é um problema conhecido de uma forma mais ampla pelo direito civil, pelo direito comercial, no mandato. Aqui não se trata de mandato, mas no mandato há regras, a regra jurídica sobre o contrato consigo mesmo, que o torna anulável. É verdade que, no campo do direito societário, as transações em partes relacionadas também trazem benefícios. As partes relacionadas muitas vezes conhecem melhor a empresa, isso permite uma contratação com custos de transação mais baixos, pode ter uma facilidade muito maior de efetivação, de enforcement, em contextos de países em desenvolvimento, em que os mecanismos de execução contratuais muitas vezes encontram obstáculos. A gente sabe que é uma predominância de grupos econômicos em países em desenvolvimento, isso acontece no Brasil. E, portanto, a tarefa do direito vai ser a de dar uma solução adequada aos enormes riscos que as transações entre partes relacionadas trazem aos investidores, sem, contudo, evitar transações em partes relacionadas que podem ser no interesse da companhia. E, portanto, para encaminhar um pouco o debate, e acho que temos pontos talvez de eventual divergência, mas me parece que temos também pontos de concordância importantes, né? Já acenei para a ideia de que o tratamento atual
das relações entre partes relacionadas no Brasil é problemático, é insuficiente, é discrepante do ponto de vista de direito comparado. Então, de um lado, seriam bem-vindas reformas, mas, de outro, evidentemente, que essas reformas jamais serão no sentido de se proibir toda e qualquer relação entre parte relacionada. Então, essa via antiga, tradicional do direito societário que ainda aparece no Código Civil, ela está absolutamente descartada, certo? A gente pretende incentivar transações entre partes relacionadas que sejam benéficas para as companhias e dissuadir relações entre partes relacionadas que sejam lesivas aos investidores minoritários, e com isso, e a companhia também, e as partes externas também, porque quando elas são lesivas à companhia, em geral, há repercussão não apenas com relação aos investidores, como com relação aos demais stakeholders. Com isso, eu encerro minhas considerações iniciais e passo a palavra para o Gustavo. A gente combinou um formato um pouco dinâmico, com intervenções intercaladas. Gustavo, desculpa, antes de você falar, tá? Que eu esqueci de avisar. Para quem estiver assistindo, o que quiser mandar perguntas é através desse Q&A aqui embaixo, tá? Não é pelo chat. Então, só mandar, pode colocar aqui no Q&A a pergunta que eu vou estar moderando e passo para os palestrantes, tá? Desculpa, só que eu tinha esquecido de falar no começo. Não, imagina. Bom dia a todos. É um prazer participar desse evento. Queria começar agradecendo ao IDIP aqui na figura do seu presidente, professor Rodrigo Mendes, pelo convite. Saudar também a Laura pela organização do evento. Acho que não é comum, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos os eventos que eu participo, acho que é um evento que tem esse grau de organização e até parte, como o professor já adiantou, de um projeto maior que resulta, ao final, na produção de um livro. Então, fiquei muito contente com o convite. Queria também cumprimentar a Gabriela, minha amiga querida, minha colega de faculdade, agora de doutorado, e a professora Mariana Pargender. Sempre falo, sou fã da professora Mariana. Acho que Mariana tem uma dupla qualidade assim, que diferencia ela. Acho que a primeira é uma abordagem que é mais comum lá fora do que aqui, então acaba que ela enriquece muito a nossa produção acadêmica, trazendo um olhar que não é tão comum, e ao mesmo tempo ela acaba, pela inserção que ela tem nesse meio acadêmico internacional, também levando o Brasil para um foco de atenção em outros países. Acho que a gente tem, por exemplo, o Brasil mencionado, estudado no Anatomy of Corporate Law, com a inclusão da professora, é algo que tem que ser celebrado e comemorado. Então, é um prazer especial. Mariana, a gente já debateu o assunto em outra oportunidade, então, como ela também já disse, temos alguns pontos de maior parte, acho que são pontos de concordância, com uma divergência pontual, ainda que relevante em um aspecto. Mas, nessa primeira intervenção, a minha ideia era falar rapidamente sobre um pouco de direito comparado, falar tanto desculpa, gente, sempre funciona bem quando... Agora vai. Tanto da questão dos benchmarks internacionais, vocês veem minha tela? Como também das questões de direito comparado. Então, basicamente, o que a gente vai falar de benchmark internacional, nessa parte de contexto, é um pouco sobre os princípios da OCDE e do G20 de governança corporativa, também sobre o Doing Business do Banco Mundial, que é organizado de uma forma um pouco diferente, depois rapidamente passar tanto pelos Estados Unidos quanto pelas regras da União Europeia. O princípio da OCDE e do G20, eles ressaltam que as transações, como a professora Mariana já disse, elas não deveriam ser proibidas, mas os conflitos de interesse precisam ser adequadamente tratados. Eles destacam a importância que tem de uma definição clara de transação com parte relacionada e também de regras de relevância. A relevância aqui não só em questões quantitativas, mas também por outras características da transação que talvez não façam com que ela deva ser sujeita, submetida a uma regulação mais intrusiva. Talvez o principal exemplo aqui seria a transação quando uma companhia negocia com uma
subsidiária integral, né? A gente está discutindo economicamente, é como se eu estivesse deixando de lado questões, por exemplo, tributárias, é como se eu estivesse pegando dinheiro de um bolso e botando no outro bolso, não tem o risco de desvio, de usurpação, a que a professora Mariana já se referiu. A OCDE também ressalta que a questão de transações com partes relacionadas requer, né, tanto uma questão de monitoramento, uma questão de divulgação, de disclosure, e também regras de aprovação. A gente vai dar ênfase hoje na questão de regras de aprovação, mas o assunto ele é muito mais complexo. A gente estava brincando na discussão até de organização do evento, por exemplo, divulgação de transações com partes relacionadas, acho que viram, né, justificam um evento separado, né, mais uma hora de ótimas discussões. Mas é um assunto muito complexo e que ele pode ser enfrentado de várias formas. E, na verdade, até acho que a lei societária mostra, a boa análise da legislação societária, que várias estratégias devem ser adotadas simultaneamente. Não se trata de escolher um único caminho e deixar afastado todos os outros, mas de se criar um regime que combine de um modo efetivo, né, sem onerar excessivamente, mas criando um regime de proteção adequada aos investidores, essas diferentes estratégias. A OCDE destaca que na maioria dos países se dá ênfase especial ao papel do Conselho de Administração, em especial os seus membros independentes, mas que os acionistas também podem ter desempenhar um papel relevante e a parte interessada, usualmente, quando é dada essa função à Assembleia, ela é excluída do processo decisório. O Doing Business, eu não vou gastar tempo demais aqui, muito embora talvez seja o assunto do momento, em razão da recente medida provisória que busca melhorar a avaliação do Brasil no Doing Business, mas o Doing Business ele se organiza nessa parte de proteção de investidores, no capítulo intitulado Proteção de Investidores, em função de uma transação hipotética entre partes relacionadas, duas companhias que são controladas por um mesmo controlador, né, duas sociedades sob controle comum, e a companhia aberta, na qual a participação do controlador é inferior, considera a aquisição de ativos de uma outra companhia controlada por ele. Então, a ABC comprando ativos de X, Y, Z. A operação, a princípio, ele fala que segue todas as regras aplicáveis, mas que não houve fraude, mas a operação traz ainda assim prejuízos para a companhia, e aí a discussão seria no contexto de um processo, né, movido pelos minoritários contra o controlador. São 5 questões, em resumo. O que eu tentei fazer aqui foi deixar em itálico, na segunda coluna, como o Brasil tinha sido classificado na última avaliação. A primeira pergunta: qual o órgão responsável pela autorização? Se é a diretoria sozinho, CEO sozinho, seria 0 pontos, que é onde o Brasil está na última avaliação do Doing Business. A segunda opção seria Conselho de Administração ou Assembleia Geral com o controlador autorizado a votar, 1 ponto. Conselho de Administração com o controlador proibido de votar. E, por fim, a transação tem que ser submetida à Assembleia Geral com o controlador proibido de votar, 3 pontos. Aqui pelo material de divulgação apresentado no dia da medida provisória, onde o governo entende que o Brasil se coloca com a mudança no artigo 122. A segunda questão seria se você teria algum tipo de ente externo, um auditor independente, uma fairness opinion, revisando a operação. A terceira questão é relacionada à informação, se o controlador precisa informar ao Conselho de Administração sobre a operação, e aí a pontuação vai variar se precisa prestar informação ou não, e em caso afirmativo, no grau de detalhe dessa informação, que é a mesma metodologia usada na 4ª pergunta, que se refere à necessidade de divulgação da operação para o público, para o regulador e para os acionistas imediatamente. E, por fim, a 5ª pergunta, também é de divulgação, mas de divulgação nas informações periódicas, e naturalmente a nota vai ser maior se for uma informação muito detalhada, e uma nota 0 caso não tenha informação nenhuma. A nota do Brasil hoje,
nessa avaliação, né, nesse quesito, nesse capítulo de proteção de investidores, de transação de partes relacionadas, é 5 entre 10 possíveis. A questão, me parece ser, acho que uma questão muito relevante, é se o nosso objetivo deve ser necessariamente atingir uma nota 10. Esse Doing Business ele é uma prova que todo mundo tenha que gabaritar. Eu, pessoalmente, entendo que não, até porque não me parece que existe uma legislação societária, em teoria, que seja ótima para todos os países, né? Acho que as soluções, o direito societário admite múltiplas respostas a certos problemas e a escolha da solução adequada vai depender um pouco do contexto de cada país. Então, me parece que também um afã de subir excessivamente a nota tem que tomar cuidado, que ele pode acabar, talvez, não diria talvez prejudicando o país, mas talvez não chegando à solução que é ótimo para aquele país específico. Quando eu comecei a trabalhar ainda na época da CVM, no projeto do Doing Business, eu lembro de pegar o material do Banco Mundial e ver quais os países eram notas 10. E tem, de fato, o Reino Unido, que acho que é um super modelo, paradigma de boa governança, está lá com nota 10 nesse setor, nesse capítulo, mas outros países que têm nota 10 são Azerbaijão, Bulgária, China, Indonésia, Quênia, Malásia, Nova Zelândia, Macedônia do Norte, Singapura, Tailândia, Emirados Árabes. Então, assim, quando a gente pega a seleção de países notas 10, acho que não é a nossa seleção de países de melhor prática de governança corporativa. E não são países em que o mercado floresceu automaticamente, o que mostra, e aí acho que a gente tem muita experiência internacional também, que é simplesmente copiar algo que é muito bom em outro país para o nosso país e criar uma lei no papel nota 10 não é garantia de que o mercado vá florescer, ou de que mesmo que os investidores vão de fato se sentir protegidos, estimulados a investir nesse país. Saindo da questão desses benchmarks internacionais e passando agora a falar rapidamente sobre direito comparado, eu queria dar ênfase aqui primeiro ao Corporate Governance Factbook, que também é organizado pela OCDE, mas ele não se pressupõe a ser um guia de boas práticas, mas mais um retrato das práticas que são adotadas pelas 49 jurisdições no relatório de 2019. Esse ano sai o relatório de 2021, um relatório bianual. Eu vou passar rapidamente aqui pelos slides. Queria chamar a atenção nesse primeiro slide, ele fala da responsabilidade do Conselho de Administração para aprovar certas transações com partes relacionadas, e o que a gente vê é que a esmagadora maioria dos países, 61%, exigem que a operação passe pelo Conselho de Administração. Mostra que nosso país está mal parado nesse ponto. A gente a rigor, no Brasil, a diretoria celebra transações com partes relacionadas, independentemente da sua magnitude, exceto no caso de ser matéria de competência privativa da Assembleia Geral, sem passar pelo Conselho. É claro que o Conselho tem aquela competência geral de supervisionar o trabalho de auditoria, mas não há uma competência específica do Conselho. Na maioria dos países que exige a participação do Conselho, se afasta a possibilidade, se proíbe o conselheiro interessado de participar do processo. Eu não vou passar aqui por todos os tópicos ponto a ponto, depois eu vejo um jeito de disponibilizar essa apresentação. O segundo ponto aqui é a questão da aprovação pela Assembleia Geral, e nesse ponto aqui a maioria dos países não prevê que a aprovação da Assembleia é obrigatória, que é o gráfico em pizza aqui do lado esquerdo, e os países, mesmo os países que exigem, a gente vai ver que a proibição de voto do acionista interessado, ela é obrigatória só em 32% dos países. Ela é recomendada em vários países, mas não é obrigatória. Queria falar rapidamente ainda sobre Estados Unidos, e aqui com ênfase no estado de Delaware. Todo mundo acho que sabe que nos Estados Unidos direito societário é matéria de direito estadual, e é um ponto que acho que a gente precisa entender, né? É um país nos quais o judiciário tem um papel fundamental, imprescindível aqui na construção do direito aplicável. E me parece que não dá para encaixar a experiência de Delaware nessa velha cisma só do conflito formal e substancial. O que Delaware faz, na verdade, é criar uma série, por meio de uma série de decisões, prever que o modo pelo qual a operação é estruturada vai determinar tanto o padrão de revisão que vai ser utilizado, como a alocação do ônus da prova.
é importante lembrar que nos Estados Unidos a gente tem, não sei se é um problema, mas é um país que se caracteriza por uma excessiva, né, uma alta, melhor dizendo, litigiosidade. As pessoas estão sempre processando companhias. Então, há, de certa forma, embora esse quadro aqui de baixo indique que não há uma proibição de voto, há um forte incentivo para o acionista interessado não votar naquela matéria, porque ele vai estar sujeito a um escrutínio bastante complexo de ser superado. Entire fairness não é um padrão trivial de ser vencido nos tribunais, ainda que tenha um caso, inclusive, recente, nos quais se conseguiu prevalecer nesse caso, e caso não seja adotado nenhum tipo de cuidado, ainda o ônus da prova cabe à parte conflitada. Com relação à União Europeia, e aqui já me encaminhando para o final dessa fala, eu queria falar rapidamente sobre a diretiva da União Europeia 2017-828, foi a segunda reforma da diretiva dos acionistas, e dentre as matérias relevantes incluiu um novo artigo 9º na diretiva para tratar dessa matéria. A diretiva, no plano de direito da União Europeia, ela não tem força de regra, não é ela não tem força normativa no país, ela traça diretrizes que devem ser seguidas nos países membros da União Europeia, né, no exercício de transposição daquela diretiva para a sua legislação nacional. As diretivas normalmente usam muito pode e deve, né? Então, há matérias que necessariamente vão ter que ser implementadas em cada legislação nacional, e certas matérias há uma opção, você pode ou não pode, ainda que, naturalmente, quando você fala que, né, faz a sugestão, há uma indicação de que para o Conselho da União Europeia seria a melhor prática. Como eu já tinha dito, né, são várias as estratégias possíveis para lidar com transações com partes relacionadas, e acho que o artigo 9º mostra bem isso. Tem desde critérios definidores de relevância em linha com a OCDE, a questão de operações que seriam isentas, que não precisam necessariamente estar sujeitas àquelas regras, e é interessante notar, inclusive, que se permite que a legislação nacional diferencie relevância, por exemplo, para saber se é o critério de submissão à regra de disclosure, à regra de aprovação, à regra de opinião externa. Há uma exigência de divulgação, uma regra de disclosure, a possibilidade não obrigatória da exigência de uma fairness opinion, né, de um relatório, e há a regra de aprovação, que é a que eu vou dar um pouco mais de ênfase, e ela fala que necessariamente tem que passar pelos órgãos da administração, e pode também incluir a Assembleia Geral, e nessa hipótese, embora o regime, a princípio, diga que o acionista não vota, a diretiva prevê que a legislação nacional pode autorizar que o acionista, que seja parte relacionada, participe da votação, desde que preveja garantias adequadas. Acho que em resumo, era isso que eu queria falar nessa minha primeira intervenção. Te devolvo a palavra, Gabriela. Gustavo, obrigada. Super interessante essa introdução. Acho que a gente vai ter, assim, acho que isso vão ser pontos bastante relevantes para a gente colocar aqui quando for discutir um pouco agora na prática a nossa realidade. Só lembrando, tá, a gente já recebeu aqui uma pergunta do Rafael Ferreira no Q&A, mas eu vou organizar aqui para a gente falar no final sobre ela, tá? Então, queria voltar a palavra a vocês, eu não sei quem que gostaria de falar primeiro, se você ou a Mariana, mas para a gente saber um pouquinho, na ideia de vocês, na percepção de vocês, qual seria a melhor regra, né, da aprovação das transações com partes relacionadas. Gabriela, posso Por seguir? favor. Bom, então vamos lá. Para mim é muito legal debater com o Gustavo, eu já falei isso para ele em outra ocasião, porque muitas vezes nós divergimos, né? Pelo menos assim eu detecto lendo algumas dos seus votos quando estava na CVM, agora também em lives na pandemia, mas uma forma de raciocínio muitas vezes parecida, e eu realmente vou agora frisar alguns pontos de concordância e divergência
mas registrando aqui minha enorme admiração pelo Gustavo, e meus alunos sabem que seus votos, embora com as anotações de divergência, integram meus cursos e tenho grande admiração. Então, vamos lá. Então, a primeira ideia é da estratégia, certo? Não existe uma única resposta para o problema das transações entre partes relacionadas. Acho que estamos de pleno acordo com relação a esse ponto. É um ponto tradicionalíssimo, estava em Ascarelli, a fungibilidade do instrumento jurídico relativamente ao fim econômico. Se o fim econômico é coibir relações entre partes relacionadas abusivas, bom, há diferentes formas de atingir, certo? Diferentes países adotam diferentes estratégias. Agora, um ponto importante para pontuar é que nem todas as estratégias são bem-sucedidas, certo? A maior parte dos países no mundo tem seríssimos problemas de proteção aos investidores e não tem mercado de capitais desenvolvidos. Então, portanto, o próprio conceito de um lado, buscar exclusivamente gabaritado em business, ou fazer um direito comparado com base nas categorias exclusivas do in business, não deve pautar o debate, porque no fundo não se sustenta. Acho que talvez o Gustavo e eu concordamos que o direito de Delaware é bastante protetivo com relação a transações entre partes relacionadas abusivas, e, no entanto, não gabarito do in business. Por quê? Porque está olhando para algumas dimensões dessa proteção, sem considerar outras que podem, inclusive, ser mais severas ou mais eficazes. Né? Então, eu queria fazer um parênteses. Desculpa, não, só falar, porque hoje eu fui olhar, não tem Delaware no in business, mas a nota geral dos Estados Unidos é 7, em Nova York é avaliada independentemente a nota 7, e Los Angeles é a nota 8. Desculpa te interromper. Bom, eu acompanho bastante do in business, não só pelos rankings de, enfim, societário, mas também de contratos, que é uma área que me interessa, e é interessante que lá eles vêm desmembrado por jurisdições e, enfim, a Califórnia em geral tem um desempenho distinto, por vezes inferior, nessas categorias. Mas acho que é importante, acho que é um bom ponto de que a gente está tratando de transações em partes relacionadas, porque é um ponto importante, genuinamente importante para o Brasil, tradicionalmente importante para o Brasil. Há anos atrás, minha colega na FGV, Viviane Prado, escrevia um artigo comparando, tentando situar o Brasil no Anatomia do Direito Societário, quando isso não tinha sido feito oficialmente na edição, e mostrando quão discrepante realmente o tratamento do direito brasileiro era relativamente à regra do direito comparado com relação a um ponto tão central para o tipo de regime que o direito brasileiro tem, que é um regime de acionistas controladores, nos quais as transações entre partes relacionadas são talvez o principal mecanismo pelos quais os controladores conseguem retirar valor da companhia que não seja compartilhado com os acionistas minoritários. Com esse ponto estamos plenamente de acordo. O ponto não é gabaritar o doing business, mas o ponto é encontrar soluções que sejam adequadas para o direito brasileiro, e me parece que o doing business empurra muito mais na direção certa do que o contrário nesse aspecto. Na verdade, há uma abrangência importante de pontos centrais no direito brasileiro. Tá? E o ponto aqui, quando a gente faz essa experiência comparada, eu acho que é importante fazer cada vez mais um exercício mais realista e menos ingênuo. Em parte, o realista é uma lição também tradicional de direito comparado, você não olha a regra, você olha o contexto. Isso aí também estava em Ascarelli, certo? Você vê em que contexto aquela regra funciona. E o outro elemento é o seguinte, né? Você também faz algum juízo de valor sobre se aquele contexto está funcionando ou não. E aqui eu vou fazer aqui um registro, já sei Ascarelli 2 vezes, sou completa fã, assim como de grandes comercialistas italianos. No entanto, isso não quer dizer que, por exemplo, o direito italiano, ou o direito espanhol, ou o direito francês, ou o direito alemão sejam necessariamente referência nessa matéria. Itália, por exemplo, sem dúvida, tem excelentes comercialistas, inclusive exporta comercialistas por todo o mundo nos dias atuais.
No entanto, é amplamente reconhecido, né, na Europa, atualmente, e na literatura, de uma forma mais ampla, que o sistema italiano passou por enormes dificuldades de proteção aos acionistas minoritários, sendo foco de grandes escândalos. Então é um pouco de choque de realidade para a gente não seguir uma tradição, né, ou pseudo-tradição cega, e ter uma sensibilidade, talvez esse seja o meu ponto, avaliando mais fortemente a experiência dos países cujo mercado de capitais é desenvolvido, né? Até porque o Brasil está nessa linha, né? E talvez num plano internacional já tivemos seríssimos problemas com o nosso mercado de capitais, e tivemos idas e vindas, tivemos muitos escândalos, mas o Brasil tem todas as condições de se posicionar como um país com mercado de capitais vibrante, e, portanto, os nossos modelos têm que ser o dos países com mercado de capitais vibrante, e não com mercado de capitais sofrível, né? Então, esse é um ponto importante, e, portanto, eu acho que a Inglaterra é importante, a Singapura é conhecida com todas as peculiaridades, em alguns casos até que, numa escala ampla, se assemelham. O Brasil tem muita propriedade estatal, etc., mas é um ambiente de negócios bem reconhecido. E a gente tem um exemplo norte-americano, que acho que é louvável, mas é dificilmente replicável, certo? Porque, em primeiro lugar, né, então agora vamos pensar o que a gente pode pensar para o Brasil. Replicar Delaware não é uma opção para o Brasil no curto prazo, né? O Gustavo, acho que participou dos debates no âmbito da OCDE com relação ao problema da efetivação privada, do enforcement privado dos direitos dos acionistas no Brasil. Nosso contencioso societário sofre com um enorme número de obstáculos de ordem procedimental que impedem essa concretização por via judicial. Então, nada contra a solução de Delaware para Delaware. No entanto, ela é menos plausível no Brasil com a Lei 6404 que atualmente temos. E mesmo quando tivermos uma lei melhor, espero que haja reformas nesse sentido, ainda assim a capacitação judicial vai demorar, e a arbitragem como solução também precisa ser aprimorada, de forma a gente ter um mecanismo de criação e divulgação do direito. Hoje em dia a gente tem uma grande dificuldade de ensinar direito societário com base numa lei que tem muito pouca aplicação pelo judiciário e cujas decisões em sede arbitral não são conhecidas. Então porque tudo isso para dizer que, embora, e mais um ponto, né? E embora seja verdade que o mecanismo que eu vou começar a referir agora na expressão internacional, né, de aprovação pela maioria da minoria, né, que seria a ideia de submissão da prestação de partes relacionadas à aprovação dos acionistas que estão na minoria, ou seja, não são ligados ao acionista controlador, embora ela não seja exigida em Delaware, o sistema de apreciação pelo judiciário é tão rigoroso, tão draconiano, que, em boa parte dos casos, o mecanismo de maioria da minoria é utilizado, né, voluntariamente, justamente para evitar esse escrutínio judicial mais rigoroso, e em combinação, não sozinho, né, em combinação com o mecanismo de aprovação por conselheiros independentes, né, o comitê independente da operação, e processo esse que também sofre um escrutínio bastante rigoroso. Então, gostaria, então, de encaminhar um pouco o que me parece ser adequado para o contexto brasileiro, e isso parece ser justamente a ideia de se exigir a submissão de transações entre partes relacionadas relevantes à aprovação dos acionistas, com impedimento de voto para o acionista conflitado, né? Então, seria um sistema de maioria da minoria, ou, nos nossos termos, um sistema de impedimento de voto em caso de conflito de interesses, aqui aferido sob sua perspectiva formal, ou seja, não vota quer dizer não vota, esse é um ponto na lei, mas não vota quer dizer realmente não vota, nenhum voto, nenhum tipo de voto, não vota. Por que isso? Porque é um mecanismo que existe internacionalmente, é altamente cogitado, ele predomina nas práticas de mercados desenvolvidos, e também é um mecanismo muito ligado à tradição do direito brasileiro. A tradição do direito brasileiro é de um direito altamente focado no poder dos acionistas, né? Eu chamo, nos meus escritos em inglês, o direito brasileiro é shareholder-centric.
é acionista centrado. Né? Se a gente for ver a competência da Assembleia Geral na lei brasileira, os acionistas brasileiros podem votar sobre mais matérias do que em outros países e devem votar sobre mais matérias do que em outros países. E isso corresponde um menor poder para o Conselho de Administração, né? Sabendo que no nosso direito, por exemplo, temos um mecanismo extravagante, sob o ponto de vista do direito societário, que é, por exemplo, a vinculação de votos de conselheiros ao previsto em acordo de acionistas. Então, a ideia de que algo deva ser submetido à Assembleia Geral é bastante consentânea com a ideia do direito brasileiro, e também com o artigo 115, e aqui a gente volta a um velho debate, né, velho e sempre atual, debate sobre como deve ser interpretado o artigo 115, mas, então, na segunda parcela da doutrina, a noção de conflito formal já estava estampada no próprio artigo. Então, seria uma solução ligada à tradição do direito brasileiro, efetiva, porque independe de um juízo extremamente sofisticado e difícil, é difícil para todo mundo, é difícil para dela, tanto que até mesmo lá se busca evitar esse tipo de avaliação judicial sobre a justiça da troca, sobre a justiça da operação. E seguindo uma linha, aliás, de reflexão de que esses mecanismos auto-aplicáveis, na verdade, nada é auto-aplicável, né? Menos na maioria da minoria, nada é auto-aplicável, você precisa verificar se houve conflito, você precisa ver qual foi a divulgação que houve das informações, nada é auto-aplicável, mas ele é mais facilmente aplicável do que o mecanismo de controle exclusivamente exposed. E também na literatura internacional tem se destacado que o atual estado da arte, em termos de estruturas de propriedade acionária, atual, né, que conforme evoluiu, favorece esse dispositivo, esse tipo de mecanismo hoje relativamente ao passado. Né? Em um contexto de acionistas individuais, seria difícil que esse mecanismo pudesse funcionar na prática. No entanto, como os mercados estão cada vez mais concentrados em investidores institucionais sofisticados, a aposta no mecanismo de aprovação dos acionistas sujeito a impedimento de voto em caso de conflito de interesses formal, ele tem uma promessa maior. Então, por tudo isso, me parece que a aposta, né, do Inbises e da MP de submeter essas operações à Assembleia Geral, a MP não disse nada, né, sobre o ponto central do conflito de interesses, deve ser criticada por isso, porque né, esse ponto, queira ou não queira, goste ou não goste, suscita enorme controvérsia. A gente não tem um contexto de segurança jurídica, o posicionamento da CVM é absolutamente oscilante, e, portanto, esse é um problema na redação atual da MP, porque empurrou essas operações para a Assembleia Geral, me parece um ponto correto, mas não, embora talvez tenha, pelo menos para aparecer para o Banco Mundial, tenha dito, olha, na lei brasileira o conflito é formal, eu concordo, né? Eu também acho que é formal, mas infelizmente nem todos os colegas concordam que o conflito é formal, e por isso, se não for formal, para mim isso soluciona muito pouco. É muito importante ter um mecanismo de maioria ou da minoria, ou do impedimento de voto, e a lógica é translúcida, né? Eu sou casada com o professor Carlos Portugal Gouveia, professor da São Francisco, ambos somos fortes defensores, né, do conflito formal, e um dia estávamos conversando, e a nossa filha de 7 anos chegou, do que vocês estão falando? Tipo, não, a lógica é bem simples, né? Quem divide o bolo não escolhe o pedaço. É isso, né? E por fim, né, só já fazendo o último contraponto, isso quer dizer que as transações de partes relacionadas não vão ser aprovadas? Esse é um mecanismo draconiano? Não é nada draconiano, elas são aprovadas reiteradamente na prática internacional com esse tipo de dispositivo. Inclusive, há quem cogite que o dispositivo é muito liberal ou muito leniente e insuficiente, mas ele não é de forma alguma um dispositivo draconiano, e penso que no nosso direito seria, sim, um ótimo passo na direção correta. Mariana, muito obrigada. Agora acho que o Gustavo
talvez não concorde com algumas questões. Vamos lá. A nossa divergência nesse ponto é antiga e conhecida, né, professora Mariana? Acho que, assim, talvez... Vou começar só fazendo um resumo de... Talvez começar pelas convergências para depois falar da divergência. Mas acho que ambos concordamos que, né, que as transações com partes relacionadas não têm que ser proibidas, que elas apresentam riscos relevantes para a companhia e diretamente para os acionistas que precisam, sim, se esses riscos serem mitigados. E acho que a forma de mitigação, e esse ponto acho que também a gente está de acordo, ela passa tanto pela existência de mecanismos, né, que evitem a celebração dessas transações em condições não equitativas, filtros pré-negócio, por assim dizer, como também por mecanismos efetivos de responsabilização de administradores e acionistas, caso a companhia venha, ao final, a ser prejudicada quando contrata com parte relacionada. Acho que a nossa controvérsia reside somente, ou principalmente, nessa questão de como deve ser estruturado esse filtro pré-negócio. Eu também concordo com a professora Mariana, acho que a gente tem falado isso muito, né, que assim, acho que a lei precisa ser modificada, precisa ser modificada para dar um tratamento mais moderno e efetivo à matéria, né, às transações com partes relacionadas. Eu disse isso logo quando entrei na CVM, que o fato do direito existente admitir duas interpretações diametralmente expostas para mim, é evidência suficiente de que a lei é ruim, precisa ser alterada. Assim, não dá para um aspecto tão crucial desse a gente, né, ficar com essa pendularidade de esse ponto é muito ruim. Acho, e a minha divergência com Mariana porque eu entendo que essa aprovação da operação pela maioria dos acionistas desinteressados, né, a maioria da minoria, ela não é necessária, pelo menos não em todos os cenários. A proposta que eu tenho defendido desde em todas as discussões que participei, desde a época colegial, era uma solução que, de certa forma, me parece estar no meio do caminho. O que eu acho que é adequado é que as operações tenham, sim, as operações relevantes que serem submetidas à Assembleia Geral, que se condicione o voto do acionista interessado à prévia aprovação dessa operação por conselheiros independentes, ou, o que eu acho que ainda melhor, por um comitê independente, ao qual devam ser assegurados certos direitos, e ainda assim, caso o acionista interessado vote, cabe a ele, caso a operação seja questionada, o ônus de demonstrar que aquela operação foi celebrada em condições equitativas. Queria, então, agora explicar um pouco por que eu entendo que essa é a solução mais adequada, muito embora, assim, embora discorde da professora Mariana, no sentido da interpretação do direito existente, eu já escrevi sobre isso também, né, interpreto o parágrafo 1º do 115 como consagrando uma regra de conflito material, ou o sistema da lei societária como consagrando uma regra de conflito material. Eu acho que o que Mariana diz tem muito mérito e é uma alternativa válida, sim, para a solução, muito embora ela não me pareça ser a mais adequada. E ela não me parece ser a mais adequada, me parece que ela dá ênfase, eu não acho que ela seja draconiana, mas ela me parece que dá ênfase demais a um lado. Assim. Acho que o sistema ideal, Mariana falou isso hoje também, né? É aquele que ele coíbe negócios abusivos, mas estimula ou cria o mínimo de embaraços a negócios que são eficientes. E aí, o que são negócios eficientes? Né? Vamos supor que a Gabriela tem um ativo, tem um bem que ela quer vender e é o mesmo ativo que eu quero comprar. E a Gabriela entende que o ativo, sei lá, a canetinha vale R$10, ela queria vender por 10, mas ela está disposta a vender até R$5, ela está disposta a me vender por 5. Eu, por minha vez, queria pagar R$3 na caneta da Gabriela, queria mesmo que a Gabriela me desse, mas não vai me dar, mas estou disposto, no final, sei que é uma caneta boa, estou disposto a pagar até R$7 na caneta da Gabriela. Como tem uma faixa sobreposta, né, um intervalo de preço no qual a Gabriela está disposta a vender e eu estou disposto a comprar, que vai, né, de R$5 a R$7, é de se esperar que esse negócio seja realizado. E a rigor, né, economicamente, qualquer negócio que for situado em algum ponto nessa faixa de R$5 a R$7 seria um negócio eficiente.
É claro que o negócio vai ser mais vantajoso para mim quanto mais perto de 5 tiver, e Gabriela vai ser melhor para Gabriela quanto mais próximo do 7 tiver. Mas esse intervalo de 5 a 7 reais, a princípio, não tem roubo e expropriação ali. É claro que pessoas independentes, né, se o preço final da operação vai ficar mais próximo do ponto inferior ou do ponto superior, vai depender das habilidades minhas e da Gabriela na negociação. Provavelmente ficaria no ponto alto da faixa, porque a Gabi é muito mais safa do que eu. Mas a questão que é importante perceber é que essa diferença de percepção de preço, né, e esse esforço de negociação, ele existe, os negócios são eficientes, tanto assim que as partes independentes estão o tempo todo a negociar. O problema, é claro, e o Mariano falou isso, é quando faltam duas vontades verdadeiras nesse processo de negociação. Mas eu queria começar por esse exemplo, porque me parece que ele ajuda a explicar um pouco o meu ponto de vista. Acho que o primeiro é a dificuldade que tem quando você vai criar um regime eficaz, né, que proteja negócios eficientes e afaste o abuso, é que essa informação sobre o intervalo de valor, ele, em muitos casos, não é objetivamente verificável. Eu posso contratar uma fairness opinion, posso pedir um estudo da operação, mas é algo que é subjetivo e em certas situações, né, a questão do quanto oferecer ou até onde ir numa negociação envolve um grau muito elevado de subjetividade. Assim. Acho que tem, óbvio que existe uma metodologia de avaliação, mas me parece que tem mais de arte do que de ciência nesse tipo de exercício. O segundo ponto que me parece importante é que as transações com partes relacionadas, ou muitas transações com partes relacionadas, elas envolvem bens, né, ativos que têm uma certa característica. Não costumam ser, ou pelo menos as operações que dão problemas, ou que dão problemas realmente complexos de serem solucionadas, são aquelas que envolvem ativos que não são amplamente negociados. São ativos, muitas vezes, né, que são muito específicos, que têm alguma complementariedade com o negócio desenvolvido pela companhia, que não tem um mercado spot. Se eu tivesse né, vendendo um saco de arroz para a minha companhia controlada a R$1 milhão, aí me parece que qualquer judiciário conseguiria falar que, né, 1 quilo de arroz a R$1 milhão está errado. As transações são complexas porque elas, em geral, têm como objeto ativos cujo valor, né, o intervalo de negociação eficiente não é facilmente apurável. Eu acho também que tem um terceiro ponto que eu destacaria, que eu gosto da frase, mas assim, me parece que como a gente quer aqui coibir, né, fazer com que transações sejam realizadas, sejam transações eficientes, ou coibir transações não equitativas, eu não sei se assim, a máxima do quem corta o bolo não escolhe a fatia, eu não sei se ela se encaixa perfeitamente, no sentido de que acho que ela funciona muito bem quando eu tenho um ativo cujo tamanho ali, né, o valor ali é facilmente verificável, né, objetivamente, né, no caso do bolo, a olho nu, e que tem uma regra ali de uma divisão fraternal, né? Assim, então, se eu tenho um ativo que eu consigo ver o tamanho e uma regra clara, olha, metade para cada um, me parece encaixar bem. Nesse caso de transações com partes relacionadas, como, né, eu falei na questão da canetinha, me parece que é um pouco mais complexo. Assim, a questão da equitatividade ou não da operação ela é um pouco mais complexa do que simplesmente ver se as duas fatias são do mesmo tamanho. Fiz toda essa introdução para falar que me parece que essas razões elas explicam um pouco a dificuldade de uma solução que simplesmente delega para o acionista essa tarefa de decidir sobre a celebração ou não de uma transação com parte relacionada. É verdade que na nossa lei talvez dê um poder que não tem, né, paralelo com de outras legislações. A Assembleia Geral, a Assembleia é o órgão supremo no Brasil da companhia, mas os acionistas não têm o mesmo nível de conhecimento da sociedade dos negócios de que gozam os administradores. É claro que esse problema de falta de informação, de desconhecimento, ele pode ser, em parte, resolvido dando mais informação aos acionistas, mas não acho que a informação solucione esse problema de modo completo, porque, como já disse, assim, a gente está lidando com algo que não é uma ciência exata, não é uma ciência perfeita. É muito difícil eu divulgar para o
olha, meu intervalo de valor era esse aqui, meu preço de reserva, tem, né, os modelos econômicos, eles ajudam a gente como ponto de partida, mas a vida real ela é muito mais complexa do que aquela que a gente vê nos modelos econômicos. Então, em razão dessas limitações da Assembleia Geral, eu gosto de uma solução que pelo menos admita a possibilidade de uma resposta ao problema que não seja dada simplesmente levando o assunto à Assembleia. Então, ela passa, a meu ver, por se exigir mais, se esperar mais, se cobrar mais da administração. E por se cobrar mais da administração, do Conselho de Administração Especial, já acho que é uma das vantagens de uma solução que exija passar pela Assembleia. Porque quando eu exijo passar pela Assembleia, ainda que vote o acionista interessado, necessariamente a matéria passa pelo Conselho de Administração. Então, me parece que é um pouco, pensando na cobrança, né, no papel do Conselho de Administração no nosso regime, a gente já sai daquela responsabilidade geral pela supervisão do trabalho da diretoria e já passa também por um certo nível de escrutínio, né, do Conselho de submeter a Assembleia Geral a transações que vão passar por ele. Mas é claro, eu acho que o acionista não tem que ficar totalmente excluído do processo, até porque tem esses problemas, né? O conflito de interesse ele tem esse potencial de mascarar, de contaminar o processo de decisão em favor da companhia. Não só quando é a companhia contratar com o administrador ou com uma sociedade controlada pelo administrador, mas mesmo quando ela está contratando com o controlador. Tem um voto que eu gosto muito do Leo Strine, que ele fala que o controlador é como se fosse o gorila de 800 libras, né? Assim, é uma figura que ele tem uma força gravitacional. A existência dessa figura é tão poderosa que mesmo se ela não pedir nada para o administrador, às vezes o administrador ele fica, de certa forma, constrangido ali. Ele não quer desagradar o controlador, porque ele sabe que no ano seguinte o resultado é ele não ser, né, ele vai perder o emprego dele. Mas eu acho que existem na regulação alguns mecanismos que conseguem, sim, proteger os administradores ou responsabilizar os administradores que descumpram. Então, me parece que a solução ideal, a solução que eu defendi, ela passa por dar condições para que os administradores cumpram essa sua função de defender os interesses da companhia, e acho que a gente tem no Brasil uma experiência exitosa com o parecer de orientação 35, né, que são, né, eu crio um comitê independente, dou aquele comitê competência para contratar seus assessores independentes, dizer sim ou não. Eu acho que ainda a gente pode melhorar a disciplina do Conselho de Administração. Tem aquela dificuldade do gato e rato no direito comparado, né? Acho que o parecer 35 ele é muito inspirado numa decisão norte-americana, e mais ou menos quando a gente estava implementando ele aqui, Delaware já estava mudando até para fazer o que a professora Mariana já disse, né? Era falar, olha, comitê é bom, mas eu quero comitê mais maioria da minoria. Mas acho que uma solução adequada seria essa de se criar um comitê independente, porque se o que justifica na legislação o regime mais intrusivo são riscos que esse tipo de operação coloca, se eu crio um outro mecanismo que afasta, mitiga esse tipo de risco, me parece que a legislação poderia ser menos intrusiva. Tentando olhar meus notas aqui. Acho que o último ponto que eu queria falar era rapidamente sobre a questão do controle ex post, porque é claro que eu acho que Mariana também foi muito feliz na fala dela, como de modo geral, suas colocações. É claro que se você não tem, né, se você não consegue confiar no seu enforcement, você deve enfatizar soluções outras que não sejam o controle a posteriori. Eu acho que, de certa forma, o risco de falta de especialidade, de lentidão nas companhias abertas foi, em parte, resolvido com a arbitragem. Eu tenho várias críticas à arbitragem, a forma ampla que a gente usa a arbitragem, mas acho que, de fato, nessa questão de velocidade e expertise, a princípio, a arbitragem dá uma solução boa, ainda que não perfeita.
E aí me parece que, em termos de reforma legislativa, eu investiria mais, como é um projeto que também está em andamento, em corrigir, em aperfeiçoar os mecanismos de responsabilidade que estão previstos na lei, ao invés de enfatizar um regime que confie dê tanto poder à maioria da minoria. Acho que, peço perdão aí se me estendi demais e devolvo a palavra a vocês. Não, tá ótimo, Gustavo, o tempo está perfeito. Mariana, acho que você vai querer comentar um pouquinho, né? Eu queria só comentar por quê, porque, enfim, tudo que o Gustavo falou faz bastante sentido do ponto de vista teórico. Digamos, as dificuldades das relações entre partes relacionadas, os trade-offs. Acho que a discussão não está tanto no plano teórico, mas está no plano do encaminhamento das propostas, e por isso eu queria só ponderar por que essa proposta não me parece uma proposta intermediária ou conciliadora, mas me parece insuficiente. Aí queria fazer isso com base em duas ordens de fatores, tanto bem locais, características da realidade brasileira, como de um apanhado de direito comparado mais amplo. Primeiro, local, e daí eu vou dar uma visão, digamos, né, externa ao direito, não uma visão de quem está querendo contribuir para a interpretação de um determinado artigo, mas tentar ver o que está acontecendo. Infelizmente, eu não concordo com isso, mas eu tenho que ter esse diagnóstico distante. O Conselho de Administração no Brasil é um mal-entendido. É um mal-entendido. O Brasil foi um dos países que teve a própria adoção do Conselho de Administração de forma mais tardia, né? Veio da tradição francesa, do mandatário. Até a lei de 76 não tinha Conselho de Administração, e, acreditem ou não, existe um enorme movimento agora para se deixar de exigir Conselho de Administração, até mesmo companhias abertas. Esse não é o único exemplo, né? A gente já mencionou anteriormente, a gente tem o conceito da vinculação de votos de membros do Conselho de Administração. Então, infelizmente, goste ou não goste, o Conselho de Administração do Brasil não reflete, na prática, um determinado ideal de direito comparado. Tá? Então, está muito aquém, né? Infelizmente, é uma enorme bandeira para o movimento de governança corporativa. Eu não quero desencorajar essa bandeira, mas eu quero só lançar o ponto de que, em muitos aspectos, assim como a democracia não devia ser um mal-entendido, mas muitas vezes é um mal-entendido, o Conselho de Administração também é um mal-entendido. O segundo ponto, e daí é mais amplo, não é só no Brasil, é que conselheiro independente também é um mal-entendido. Tá? Por quê? Porque é um conceito que surgiu, e daí, em parte, ele foi disseminado. Mas, em parte, é um mal-entendido. Né? Também não sou contra membros independentes do Conselho de Administração, acho que é uma boa prática de governança corporativa, mas a gente tem que ter consciência nos limites do Instituto em países com acionista controlador. Eu também tinha, Gustavo, não sei como é que a gente pensa parecido, eu também tinha o gorila nas minhas anotações, então não preciso mencionar o gorila, porque já foi mencionado pelo Gustavo. O Conselho de Administração surgiu para contextos de propriedade dispersa. Então, ele é independente porque ele demite quem teria o poder, que é o CEO. Mas, no contexto de controle concentrado, ele é demitido pelo controlador. Né? Ele é eleito e pode ser destituído a qualquer tempo pelo controlador. Então, é uma relação de poder muito distinta. Você tem um gorila na sala, quando você tem um conceito de acionista controlador. Então, assim, né, a gente, em contextos de agência reguladora, a gente não chama de independente quem pode ser destituído a qualquer momento. Mas o conselheiro independente da esfera societária é assim. E aí eu acho que até houve um mal-entendido muito deletério, tendo em vista a nossa tradição brasileira, que era de membros do conselho eleitos pelos minoritários. Né? Isso está na Constituição para as empresas estatais, isso já estava na Lei 6404, e esses são, eu acho, aí são independentes, né? A regulação daí, Novo Mercado considera independente, mas esses são, de fato, estruturalmente independentes. Então, Gustavo, eu não seria antipática a uma visão que talvez desse mais apoio
para uma deliberação, e isso tem até estudos, né, no direito comparado propondo isso, pensando num capítulo recente de Alessio Passes falando, olha, ele tem todas as preocupações do Gustavo, de ativos específicos. Vou dizer para vocês que isso não me preocupa tanto, eu entendo em abstrato, não me preocupa tanto, porque eu vejo as transações entre partes relacionadas serem aprovadas a rodo na realidade norte-americana, sem esses problemas se concretizarem. Mas entendi em abstrato. Mas aí ele vai dizer justamente que não dá para ser o membro do conselho de administração eleito e destituído pelo controlador. Teria que ser um que fosse estruturalmente dependente do acionista minoritário. Só que isso a gente não tem em todas as companhias. E daí eu acho que o ajuste seria muito maior, muito mais complicado. Não gosto tanto também da ideia do comitê formado, mas com as pessoas pensadas pelo acionista controlador, ou pelo conselho, né, sob essa influência do gorila do acionista controlador. Então, acho que tem muita dificuldade, e vou dizer mais um ponto, com base na experiência concreta brasileira. A gente parece ter essa dificuldade, né? Tem, por exemplo, analisamos com um estudo de caso na minha disciplina de Direito Societário no ano passado, o caso da PUT, do Eike Batista, né? E era uma transação de partes relacionadas e deveria ser aprovada pelos membros do Conselho de Administração. O que aconteceu? Bom, eles não foram destituídos, mas todos eles saíram, porque havia uma percepção de que não gostariam de aprovar gostariam de votar de uma forma diferente do acionista controlador. Então, são por essa, e não por acaso, realmente, o direito comparado tem se movimentado num regime de reconhecer, né, essa dificuldade de se caracterizar como independente quem é estruturalmente dependente do acionista controlador e propondo abordagens alternativas de caráter estrutural. Mas sem essas garantias, me parece que é muito difícil, a nossa experiência não tem sido necessariamente positiva, e também essa discussão vai gerar um nível de dificuldade, vai dar muito trabalho para a CVM, né, dito de outra forma, para aferir a independência. A gente sabe que há um enorme contencioso nesse sentido nos Estados Unidos com relação a essa chave da deliberação independente. E, portanto, né, tendo em vista que, enfim, sempre há trade-offs, não há dúvida, mas diante dessa dificuldade de simplesmente se reconhecer a atuação de qualquer membro independente como suficiente, me parece que realmente que a estratégia do voto desinteressado em assembleia tem vantagens, e não parece ter, em concreto, esse efeito dissuasório. Até há uma série de autores até questionando se se pode apostar tanto nisso. E eu gosto muito do que disse o Gustavo. Não quer dizer que a gente precisa apostar em uma solução, né? Não tem uma silver bullet. Realmente, a gente precisa de um conjunto de mecanismos. Mas me preocupa uma aposta muito forte nesse mecanismo, com o gorila do controlador ao redor do conselho ou do comitê em questão. Bem, o que eu acho que a gente podia fazer agora, não sei se o Gustavo quer comentar ou se a gente continua e daqui a pouco você fala um pouco mais. Vamos continuar. Então, porque a gente tinha combinado um pouco de falar sobre a questão da alteração, né, da 6404. A gente tem também já algumas perguntas no Q&A. Eu não sei se a gente pode passar um pouco para as perguntas também e vocês colocam, né, esses pontos, né, porque tem muita questão, achei, assim, nas perguntas, tem muita coisa referente à legislação atual, enfim, eu acho que talvez a gente consiga juntar aqui os dois pontos para aproveitar melhor aí esse final do nosso painel. Vou passar aqui para vocês, tá? A primeira pergunta do Rafael Ferreira, ele pergunta o seguinte, né? O que ele queria saber é que, na teoria, em que ponto na teoria que é identificado o conflito de interesse numa transação com partes relacionadas. Ele dá um exemplo aqui. Se tem uma sociedade que celebra um contrato de fornecimento com uma sociedade controlada por um administrador ou um acionista, o maior problema é identificar o ponto do conflito de interesse. Não sei se vocês concordam.
Informação e transparência são mecanismos adequados, porém ainda são muito subjetivos. O que vocês acham? Assim, em que ponto vocês teriam que identificar? Acho que vocês, inclusive, têm aí, né, sendo a Mariana defendendo o conflito formal, Gustavo um pouco mais para o lado do material, assim, vocês têm aí um ponto de... Em que ponto vocês identificariam o conflito de interesses nessa transação? Posso começar, Mariana? Acho que talvez assim, tem uma discussão que é do direito posto, que aí quem entende que o conflito é formal faz uma leitura que na lei a expressão, né, conflito de interesse, se refere àquela situação que, em razão de uma dualidade de interesses, o interesse social é sacrificado, e quem entende que o conflito é formal entende que essa simples existência de um segundo interesse extrasocial ela já caracteriza o conflito de interesse. Então, nessa sua pergunta aqui, como eu tenho participação do controlador, teria participação das duas sociedades, e a princípio teria um conflito de interesse. Acho que a Mariana falou um pouco no começo, né? Usando o caso do in-business, vamos imaginar que eu tenho 51% de uma companhia e 90% de outra. Se eu estou comprando, se eu estou gastando R$1 na companhia que eu tenho 51%, eu estou pagando, como se eu estivesse pagando 51 centavos e estou recebendo 90 centavos na outra que eu tenho. Então, essa divergência de participação especial pode criar, né, esse incentivo na literatura e na teoria para desviar. Se eu tenho 90% de uma companhia e 51% da outra, a princípio eu teria um incentivo econômico a beneficiar aquela que eu tenho a participação maior. Talvez o último comentário que eu faria aqui muito rapidamente, que não vai dar tempo de explorar antes de passar a palavra para a Mariana, é que a transações com partes relacionadas, a gente hoje se vale da definição que é dada na norma contábil, que não prima pela clareza, a Gabi a gente estava conversando sobre isso antes, mas é um conceito que hoje está na norma contábil. Bom, enfim, concordo com o que o Gustavo falou, acho que a exposição foi super clara. Um ponto que a gente não tratou aqui, que não obstante a definição de transação relacionada na norma contábil, podem surgir diferentes questões jurídicas muito difíceis sobre se no caso havia ou não havia conflito. E daí a gente vai entrar numa enorme casuística, e questões altamente complexas e interessantes, né? Eu acho que boa parte da discussão foi de casos em que claramente há conflito, e esse caso que o Rafael mencionou no exemplo, para mim é um caso que claramente há conflito, uma sociedade controlada por administrador e controlador. Então, nesse caso, há conflito. Mas e se a participação fosse menor? E se houvesse um contrato, mas de pouca importância? Bom, daí a gente pode... Eu acho que tem um espectro enorme, mas a bem da verdade é um enorme também espectro de conflitos claros, né? E eu acho que é aí que a nossa discussão surgiu, mas também lembrando que mesmo essa regra simples, né? Nada é auto-aplicável, porque realmente conflito de interesses não é um conceito que sempre, aqueles que trabalham com arbitragem, né? Cada caso, às vezes, a gente tem que pensar se tem conflito, não tem conflito, alguma coisa parece tão distante, mas será que alguém vai achar que tem um conflito? Então, realmente, não é auto-aplicável, né? Nem o conceito jurídico é auto-aplicável, mas certamente conflito de interesses pode dar muito pano para a manga. Mas, em termos de sociedade controlada, para mim, daí isso parece um caso fácil, e lembrando que, enfim, no direito brasileiro, no direito comparado, essa visão sobre o conflito de interesses, eu não gosto do termo desconsidera a personalidade jurídica, mas ela não é sensível às fronteiras da personalidade jurídica, ou seja, o fato de ter uma pessoa jurídica interposta, se há uma relação de controle, isso não extirpa o conflito de interesses. Então, se essa era uma parte do contexto da pergunta, me parece que se tem uma relação de controle societário, sim, é caso bastante claro, paradigmático, de conflito de interesses, mas sem descartar a ideia de que vai haver casos difíceis também. E portanto, não tem como necessariamente se evitar essas dificuldades nesse exame mais amplo sobre as normas.
Mariana, muito obrigada. Tem uma pergunta que é um pouquinho mais acadêmica para você. Eu vou deixar ela para o final, como ela não está totalmente relacionada com o tema do painel. Eu vou passar aqui para a pergunta do Vitor, depois eu volto na Fabíola. O Vitor Nakahara, ele pergunta o seguinte: a ideia de que a aprovação de operações entre partes relacionadas deva se dar na Assembleia Geral, com impedimento do voto do acionista conflitado em conflito formal, parece-me, do ponto de vista técnico, a melhor forma de governança. Mas até que ponto essa necessidade de operação pode engessar a companhia e encarecer essas operações? Talvez um meio termo seja aprovação ad referendum dessas operações. Caso não aprovada, a administração da companhia seria obrigada a desfazer a operação. Complexo também, hein? E só ligado aqui ao Vitor, o Rafael fala o seguinte, que ele concorda com essa pergunta do Vitor e ele faz uma referência à mensagem de 76, a mensagem 204, que informava a necessidade de proteção ao investidor, mas sem engessar a atividade e a gestão do empresário. Levando em consideração que a lei foi estruturada em torno da figura do controlador, empregar a proibição de voto formal não significa inviabilizar o propósito estruturante da gestão da sociedade que a lei parece estabelecer? Enfim, elas estão ligadas, vou passar para vocês. Quer começar dessa vez, Mariana? Bom, acho que já sei que o Gustavo vai falar, mas essa é uma pergunta que lida com a questão central da divergência com relação à interpretação do artigo 115. Enfim, aqueles que entendem pelo conflito formal, como é o meu caso, acham que é uma dicção bastante clara e de que isso não engessa sobremaneira a administração da companhia. E daí eu voltaria a lembrar que operações sujeitas à majority of the minority são aprovadas de roldão na prática internacional. Não é um mecanismo verdadeiramente draconiano, embora, evidentemente, exista o argumento em contrário, né? Eu apontaria que, justamente, a ausência desse mecanismo enfraquece sobremaneira o objetivo de proteção do investidor no Brasil. E daí eu só gostaria de frisar o último ponto, que é um problema, né? O estudo mais famoso internacionalmente foi na década de 90, muita água rolou desde então, mas o Brasil estava na posição de triste líder do país com maior nível de benefícios particulares de controle no mundo, né? Era o paraíso dos controladores, portanto, o pesadelo dos minoritários, e não por acaso foi uma década de tremenda estagnação do mercado de capitais no Brasil. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou, acho que isso é muito importante, mas eu referiria aqui um estudo recentemente publicado pela Revista de Direito Mercantil que buscou replicar essa metodologia já na década de 2000, vendo quanto que o controlador pagou por ações da companhia e qual era o valor de mercado da companhia no dia seguinte. E realmente a discrepância era enorme. Tá? Era enorme, a discrepância é verdadeiramente assustadora, são companhias que não estavam nos níveis diferenciados, mas isso dá uma ideia da proteção conferida pela lei, e me parece que essa interpretação realmente que tem prevalecido de tempos em tempos, do conflito material, não oferece proteção suficiente, mas de qualquer forma, né, Gustavo, essa discussão ela tem um escopo muito limitado na atual lei, porque não é essa obrigatoriedade de trazer para a Assembleia, a gente tem muitos casos, porque alguns casos precisa trazer, e outros, até as estatais têm trazido os casos para a Assembleia, não obstante a ausência de obrigatoriedade de aprovação pela Assembleia, que agora passa a ser exigida com a nova MP. Acho que muito rapidamente, só eu vou começar pelo ponto que acho que Mariana, acho que a gente vai concordar até, que é a questão da possibilidade de desfazer, celebra e depois desfaz. Acho que não funciona muito bem, né? Assim, desfazer negócio é complexo, a parte que contrata vai querer alguma coisa em troca, né? No fundo, porque, enfim, né? Por que eu vou vender para Mariana e não para Gabriela se Mariana depois vai desfazer? Então, assim, você cria complexidade para o ambiente de negócio, não funciona tão bem assim. Então, acho que é uma falsa solução. Ela vai criando problemas de outras ordens aqui que eu
pessoalmente não gosto, acho que, né? E acho que outro ponto, assim, eu acho muito importante separar a discussão do direito posto do direito proposto. Até, né, Mariana e eu, primeiro a gente falou, vamos falar mais sobre o que a gente acha que é ideal, em vez de ficar nessa cisma do fla-flu do formal material, que é muito importante, é claro, mas, né, é um debate que eu tenho a sensação, às vezes, que tudo já foi dito. Até quando eu fui votar a primeira vez, eu falei, acho que tudo já foi dito aqui, mas... então, acho mais legal pensar... E falando do direito proposto, eu não sou favorável, e até as discussões que a gente teve quando teve a lei de liberdade econômica, assim, fazer simplesmente uma regra, o controlador vota, e se você achar ruim, você processa. No mundo de hoje, eu entendo 76 esse tipo de solução. Acho que no mundo de hoje não teria, a gente botaria o Brasil assim numa posição, não tem nem comparar, não consigo nem pensar em um país que tenha um regime comparável hoje, simplesmente né, assim, enunciação na lei das condições que o negócio vão fazer, dos deveres fiduciários, e depois há um regime de responsabilidade, se algum tipo de procedimento. Desconheço, não gosto do direito, né, pensando em propostas de lei. Então, a nossa divergência é mais sobre... Eu tenho dificuldade eu vejo muitas ineficiências, dificuldades numa solução que se baseie tanto na maioria da minoria, que é a solução que Mariana defende. Mas acho que a gente está... Eu comecei salientando isso, que acho que a gente está alinhado até... São 10 passos, até o 9º a gente caminha junto, né, Mariana? Acho que no último que a gente vai para caminhos diferentes. E acho que na discussão é menos uma questão de usurpação, né, de não reconhecer o controlador, mas mais uma análise equilibrada mesmo sobre como deve ser formada a vontade social, protegido o interesse da sociedade, que não é o interesse do controlador. Desculpa, Gabi, eu falo pra caramba. Não, gente, está ótimo. Chegaram novas perguntas aqui. Vou passar para vocês, eu não sei, a gente já tem um tempinho. Tem uma pergunta eu vou falar um pouquinho sobre as perguntas, eu acho que talvez vocês, porque tem pontos que eu acho que já foram comentados, né? A gente já falou bastante sobre a questão da interpretação da lei, acho que a gente, enfim, vocês deixaram claro já o ponto de vista, mas o Leonardo Norá pergunta se essas disposições sobre transição de partes relacionadas podem, de alguma forma, ensejar um conflito interpretativo com a regra 238 sobre sociedade de economia mista, tá? Que enfim, que fala lá sobre o controle. Eu vou passar aqui as outras, acho que vocês podem falar um pouquinho, um apanhado, talvez, né? O Milton Mendonça está falando, diante da discussão do conflito formal material, caso uma CIA queira estabelecer como regra interpretativa para o seu funcionamento conflito formal, posso colocar isso no estatuto? Eu posso criar uma regra no estatuto que vai estabelecer esse voto pensando, né, no impedimento, né? Jorge Aragão fala, bom dia, o paraíso dos controladores é necessariamente o pesadelo dos minoritários? Levando em conta que nas companhias abertas a composição acionária é pública e que muitas vezes investidores aportam recursos justamente por serem atraídos pelo modelo de gestão dos controladores, esse antagonismo seria necessariamente algo absoluto? Enfim, a gente ainda tem um tempinho, se vocês puderem passar por alguns pontos aqui do pessoal. Opa, eu quero. Vou começar por essa última que menciona uma fala minha. Bom, quando eu quis dizer paraíso dos controladores, foi num sentido bem, e fazendo essa contraposição, certo? Acho que foi um ponto importante esse. Foi no sentido de rotular os achados de economistas de que o Brasil tinha os maiores benefícios particulares do controle do mundo, ou seja, as ações dos controladores valiam muito mais do que as ações dos minoritários, em razão, muito provavelmente, de mecanismos de extração de valor por parte dos acionistas controladores, dentre os quais se imagina destacam-se realmente as relações entre partes relacionadas. Acho que o que eu não quis dizer, e eu acho que esse é um problema real e pode sim existir e permanece, subsiste, de modo que essa discussão que estamos tendo hoje é da mais alta
importância. Que não quis dizer, de modo algum, é que, por si só, a presença de um acionista controlador seja contrária ao interesse dos minoritários. Historicamente, do ponto de vista acadêmico, havia uma discussão se o modelo mais adiantado de estrutura de propriedade acionária seria a companhia com capital pulverizado, né? E o modelo talvez mais primitivo seria as companhias com acionistas controladores. E se alguém algum dia acreditou nisso, a história parece estar fortemente desacreditando. Em um estudo recente sobre os acionistas controladores no século XXI, eu fiz um gráfico das companhias, as maiores companhias do mundo, né, no início dos anos 2000 e até recentemente, e a gente via que as maiores companhias do mundo, no início dos anos 2000, tinham, em sua maioria, capital pulverizado, era muito rara a incidência de acionistas controladores, e hoje a forte presença de companhias controladas de grande sucesso, tanto, enfim, né, para si próprias e também para os seus acionistas minoritários, de modo que eu acho que o ponto não é desincentivar acionistas controladores e nem estruturas controladas, mas justamente criar as condições para que elas existam e floresçam diante de um equilíbrio de proteção aos acionistas minoritários, e lembrando que, né, várias dessas companhias existem em contextos que oferecem reiteradamente os mecanismos de aprovação por maioria da minoria. E com isso, eu gostaria, se me permitir, Gabriela, abordar o tema das empresas, o tema querido na minha agenda de pesquisa, que existem alguns, enfim, esse também vai entrar em discussões sobre o direito posto, né? Mas, então, tem um artigo, juntamente com o professor Curtis Millhopt, sobre relações entre partes relacionadas em empresas estatais, que é parte do problema. A gente sabe que alguns casos famosos da CVM tocavam justamente em relações entre partes relacionadas com empresas estatais. Mas há muitas outras questões com empresas estatais que não são relações entre partes relacionadas, porque o Estado pode orientar a empresa para o interesse público que justificou a sua criação, por exemplo, determinando várias políticas, preço da gasolina, pode ou não pode, enfim, a gente sabe que existe um enorme campo para debate, mas vejam, por exemplo, só citar um exemplo concreto, o preço do combustível não é tecnicamente uma relação entre parte relacionada, mas a alteração dos contratos da Eletrobras com o governo é uma relação entre parte relacionada. E daí eu gostaria de fazer, com base nessa distinção, de que nem tudo que o Estado faz toca no tema da relação entre parte relacionada, embora possa, num sentido amplo, né, dizer algo do conflito de interesses próprio do Estado e com relação aos acionistas minoritários, porque tem finalidades públicas específicas da companhia a perseguir, eu faria essa distinção, que é uma distinção que prevaleceu na CVM, foi derrotada no Conselhinho, com voto vencido do Carlos Portugal Gouveia, a qual eu me afilio no sentido de que o 238, ou o novo 238, que hoje em dia está na lei própria das estatais, ele justamente prevê a submissão das estatais ao regime da lei societária, e não afasta o regime próprio das transações entre partes relacionadas, embora, em certos aspectos, né, diferencie o regime jurídico das empresas estatais daquele aplicável às demais empresas. Então, no meu entendimento, não há conflito, elas têm incidência, são regras que têm incidência própria. E daí eu queria só apontar mais uma questão importante, porque quando a OCDE, por exemplo, vai pensar em regulação de relações entre partes relacionadas, e, sobretudo, nas empresas estatais, ela não está só preocupada com o que a gente falou até agora, primordialmente, que é proteção ao investidor, mas ela está também preocupada com um level playing field no mercado, e o governo não favorecer, inclusive, talvez muito fortemente, as empresas por ele controladas, em detrimento das empresas
privadas que atuam naquele mercado. Então, também há considerações outras, que não considerações estritamente de proteção ao investidor, que também podem militar em favor de um controle mais rigoroso dessas transações entre partes relacionadas. Na Coreia do Sul, por exemplo, há todo um regime antitruste, né, regras com finalidades antitrustes, mas que buscam, em nome da proteção do mercado, também controlar de uma forma mais rigorosa as relações entre partes relacionadas. Mas, em termos de aplicação, me parece que toda a lógica é no sentido do não afastamento das regras, seja elas quais forem, né, do impedimento de voto, se achar que se tem impedimento de voto, quando há uma sociedade de economia mista com ações listadas, como já aconteceu em diversos casos, embora, evidentemente, a questão seja controvertida. Gustavo, quer falar um pouco? Assim, acho que concordo com o que a Mariana, salvando a divergência anterior, eu concordo. Acho que a gente já estourou. Estou preocupado aqui da gente estourar o tempo na presença do presidente. A gente não vai ser convidado para o evento do ano que vem. Está desligado, Rodrigo. Me ouvem agora? Sim. Podem seguir mais um pouco, não há problema, não, por favor. Está muito boa a discussão. Talvez então, Gabi, rapidamente, só complementando, assim, acho que a Mariana falou, a questão do controlador também, acho que tem uns estudos né, que falam justamente que existem bons controladores e maus controladores. Né, pensando nos problemas de agência, um bom controlador, ele, inclusive, serve como filtro, instrumento para fazer uma supervisão próxima do acionista, dos administradores. Então, o mundo ideal, freios e contrapesos aqui, acho que a existência de um grande acionista, controlador majoritário, mesmo esse surgimento agora ou a popularização hoje desses investidores institucionais com capital mais concentrado, e acho que o fenômeno não é só da questão dos controladores, né, Mariana, mas também a gente está vendo um caminho de uma tendência global de concentração da propriedade acionária. A gente tem alguns investidores institucionais nos Estados Unidos, por exemplo, que, se você pegar os 5 maiores investidores institucionais, eles detêm uma participação super relevante em quase todas as grandes companhias abertas. Então, a gente está num momento que aquele modelo super pulverizado, ele não pelo menos no momento, agora está numa tendência de queda ao redor do mundo. É claro que aqui no Brasil a gente está tendo um movimento um pouco diferente, né? Como a gente tinha um capital extremamente concentrado, a gente está tendo cada vez mais estruturas com a figura do controlador majoritário, ela está sendo cada vez mais não digo incomum, mas ela está não está causando tanta surpresa uma companhia que não tem um controle majoritário. Mesmo assim, é muito raro estar no Brasil uma companhia que ninguém tem mais do que, sei lá, 5%, 3%, isso que era, né, um modelo pulverizado dos Estados Unidos há um tempo atrás. Mas acho que a gente tem que tentar sair um pouco dessa né, não pode ter visões tão extremadas. Assim, o controlador não é sempre ruim, os administradores não são sempre ruins ou bons, assim, vai depender da companhia. A gente tem bons controladores, maus controladores, bons administradores, maus administradores, bons ativistas, maus ativistas. O mundo é muito mais complexo, né, do que tentar encaixar uma categoria de participantes do mercado como sendo boa ou ruim. Pessoal, então, acho que a gente já até ultrapassou um pouquinho o tempo, só para fechar aqui o Q&A. A Fabíola tinha feito uma pergunta, Mariana, só que eu acho que depois a gente vai ter que fazer um outro painel para pensar sobre o problema. Ela depois até agradeceu em prol do debate, falou que a gente podia passar, mas só para te contar, que eu não sei se depois fica claro, que na sua visão, a dificuldade do ensino de direito societário no Brasil, em termos de sociedades anônimas, é a ausência de construção jurisprudencial sobre o assunto. Acho que depois a gente vai ter que, Rodrigo, vamos ter que preparar mais um painel, porque assim, esse assunto, enfim, juntando com a questão da arbitragem, da falta de divulgação das informações das decisões, dessa discussão que está tendo na CVM agora,
enfim, eu acho que a gente vai ter que fazer um novo painel com o Gustavo e com a Mariana aqui. Depois a Fabiola, obrigada, Fabiola, ela até abriu mão aqui da discussão em prol, né, do que a gente estava falando. E Mariana também, o Leonardo Norá agradeceu os esclarecimentos que você prestou. A questão dele era do 238 e falou que vai ajudar na dissertação dele, tá? Enfim, pessoal, a gente já passou um pouquinho aqui do tempo, eu queria agradecer novamente, não sei se a Mariana e o Gustavo querem falar alguma coisa a mais, mas eu já aproveito aqui para dar o meu agradecimento, novamente a Laura Patela, que idealizou. A gente ficou com uma audiência super alta aqui, o evento todo, então acho que a discussão, tanto pela qualidade, né, da discussão, dos panelistas, enfim, a gente queria agradecer, tá, em meu nome, ao Rodrigo, à Laura, ao Instituto. Tá? E parabéns, Mariana e Gustavo. Excelentes pontos de discussão. Só queria agradecer também ao Rodrigo, à Laura, ao DIP pelo convite. Prazer sempre discutir esses assuntos com Mariana e com você. Também ficam os meus agradecimentos. Muito obrigada pelo convite, foi muito legal e estamos à disposição para contribuir para o Instituto. Obrigada, Rodrigo, Laura, Gabriela e Gustavo, pelo debate. Meus amigos, eu que gostaria de agradecer pelo brilhante debate que vocês realizaram, a Gabriela pela mediação também foi... A Gabriela a gente vai indicar para o Itamaraty para poder resolver as questões que nós estamos enfrentando agora. Olha, a proposta já foi aceita de discutir sobre a criação judicial do direito societário, eu acho que é um tema muito relevante, né? Não que o do conflito não seja menos relevante, acho que o do conflito ele é tão estrutural e tão estruturante, né, da questão societária que realmente o debate de vocês foi um primor. Então, eu agradeço muito mesmo, vocês estão sempre convidados aqui para participar dos nossos eventos. E às vezes serão até convocados para tanto. Eu gostaria só de, para finalizar, convidar a nossa audiência, que realmente ficou muito alto, que é uma grande alegria para a gente, a participar do painel agora da tarde, a partir das 14 horas, que a Marina Coppola de Carvalho e o João Vicente Lapa de Carvalho vão discutir sobre acordo de acionistas, sobre a mediação da nossa diretora científica, a Mariana Conte Craveiro. E se puderem também, todas as comunicações do Instituto são feitas prioritariamente pelas redes sociais, então se puderem seguir o Instituto lá tanto no Instagram, que é idip_org, no LinkedIn, no Facebook, acaba sendo o principal canal de comunicação do Instituto com a comunidade. Eu agradeço a todos que participaram, mais uma vez a Gabriela, a Mariana e o Gustavo, e espero vê-los agora às 14 horas. Muito obrigado.